Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico. E na aula de hoje, galera, dando continuidade ao nosso estudo aí da álgebra, né? E construindo esse conhecimento matemático aí, nós vamos falar sobre sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis, galera. Beleza? Então, nós já estudamos o que é uma equação do primeiro grau e vimos aí uma série de exercícios resolvendo. Agora a gente vai partir para um segundo momento, que é o sistema de equações. Tranquilo? Vem comigo, vamos dar aí o pontapé inicial aí falando sobre sistema de equações. Então, o que a gente preparou para a aulinha de hoje, galera? Ó, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o que é um sistema, né, de equação do primeiro grau, quais são os métodos que tem de resolução desse sistema e, na sequência, vamos resolver aí uma série de exercícios aí das mais variadas bancas. Tranquilo? Belezinha? Começando, então, pelo princípio do início do começo, né, galera? Sistema de equações do primeiro grau. Primeira coisa, por que sistema, professor? Por que essa termologia, gente? Vamos entender o uso dessa nomenclatura. A gente já viu que uma equação, ela é dita do primeiro grau, porque ela é constituída por quê? Por uma sentença matemática aberta. Ou seja, é uma expressão matemática de soma, subtração, que contém uma variável e um sinal de igualdade, e cujo expoente dessa variável é 1. Por isso, uma equação do primeiro grau. Beleza. Quando eu tenho numa equação, mesmo do primeiro grau, mais de uma variável, o sistema, para ter solução, eu preciso de ter um amparo, uma outra equação, onde eu possa fazer uma comparação entre elas e aí determinar a solução dessa equação, ou seja, o valor das variáveis presentes que satisfazem aquela equação, ou seja, que fazem a equação ser verdadeira. Então, quando eu tenho uma equação que contém mais de uma incógnita, eu preciso de equações de apoio. Por isso é chamado de sistema, porque eu vou estar numa situação onde, numa mesma equação, não vai ter mais somente uma variável, vai ter duas ou pode ter mais. No nosso caso, nós só estudaremos no caso de duas variáveis, tá? Nós só vamos verificar com duas variáveis, mas existe sistema com mais de duas variáveis, e aí é outro formato de resolução, que a gente vai ver isso ainda. Só que lá no estudo de matrizes, lá tem um sistema de equações, que nós estudamos uma outra metodologia, onde pode ter duas, três, quatro variáveis, enfim. Só que são outros métodos. O que a gente vai ver hoje é somente com duas variáveis. Portanto, para que esse sistema tenha solução, é necessário de uma segunda equação de apoio para poder fazer essa comparação. Tranquilo? Então, a palavra sistema é porque eu vou ter mais de uma equação envolvida na situação aí. Beleza? Do primeiro grau. Bom, vamos ver um exemplo disso daqui. Olha só. X mais y igual a 20 é uma equação, tá? Uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade, o maior expoente das variáveis aqui é 1. A mesma coisa acontece com a equação de baixo, 3x mais 4y igual a 72. Observem que eu tenho duas equações do primeiro grau e eu tenho duas variáveis. Uma variável que é a variável x, a outra variável que é a variável y. Portanto, um sistema com duas equações e duas variáveis. Professor, se eu tiver duas variáveis, necessariamente precisa de duas equações? Sim. A quantidade de equações tem que ser igual à quantidade de variáveis. Senão, eu não tenho como dar uma solução possível e determinada para esse sistema. Ele vai existir infinitas soluções. Então, para que eu tenha uma única solução para ele, é necessário fazermos essa comparação. Porque o valor de x e y que eu vou encontrar, ele tem que satisfazer tanto a equação que está em cima quanto a que está embaixo.
Porque as variáveis são as mesmas. Muda-se o formato da representação da equação, mas x e y têm que ter os mesmos valores, independente da equação. Tranquilo? Beleza. Então, nós já conhecemos o que é um sistema de equação do primeiro grau. Bom, como que nós resolvemos um sistema de equação? Bom, então eu tenho aqui um sistema de equação, né? E a proposta é nós encontrarmos exatamente o valor de x e de y. Para nós resolvermos um sistema, nós vamos fazer uso de métodos de resolução. Existem dois métodos de resolução, que é o método da substituição e o método da adição. Temos também um método que é de comparação. A grosso modo, é um pouco mais complexo, você tem que estar analisando valores de uma e comparando com a outra, mas os mais utilizados, digamos assim, os mais viáveis, um formato mais tranquilo, mais seguro de você fazer, é usando um desses dois aí que eu acabei de dizer, substituição e adição, que nós vamos ver aqui, tá? Esses dois métodos aqui. Professor, qual método eu tenho que usar? Galera, eu vou explicar os dois formatos, substituição e adição. O qual você vai usar vai depender de você. Existem pessoas que têm mais afinidade com o método da substituição. Outros já preferem o método da adição. Independente do método escolhido de resolução, a resposta vai ser a mesma. O caminho pode ser mais complexo por um ou por outro. Mas não existe uma regra, pela substituição é mais fácil, pela adição é mais fácil. Não, não existe isso, galera. O que vai ocorrer é que, dependendo do sistema, pode ser que o da substituição seja mais viável. Dependendo do sistema, pode ser que o da adição seja mais viável. Então, a viabilidade do método é muito relativa, depende do sistema que está ali para ser resolvido. Tranquilo? Por isso, eu vou ensinar os dois métodos aqui. Bom, vamos começar pelo método da substituição. Em que consiste esse método aí? Esse método consiste no seguinte: você vai escolher qual a variável que você quer encontrar primeiro. Nós já vimos que o sistema é composto por duas variáveis, geralmente representadas pela letra x e y, mas pode ser qualquer letra do alfabeto latino. Pode ser A e B, C e D, E e F, enfim, duas letras, duas variáveis. Tranquilo. Você escolhe qual é a variável que você quer encontrar primeiro e vai isolar essa variável. Isolando essa variável, você substitui na outra equação. Tranquilo? Vem comigo. Vamos lá. Olha só. Eu tenho aqui x mais y igual a 20, 3x mais 4y igual a 72. Primeira coisa que nós vamos fazer é nominar as equações. Como assim, professor, nominar as equações? Eu vou chamar uma de primeira equação e a outra de segunda equação. Então, olha só, vou chamar a de cima aqui de primeira e vou chamar a de baixo de segunda equação. Tranquilo? Bom, como se trata do método da substituição, eu vou pegar a primeira equação, x mais y igual a 20. Tranquilo? O que eu vou fazer? Eu vou isolar uma das variáveis, x ou y. Qual delas, professor? Qual você sentir mais à vontade. Nesse caso aqui, tanto faz ser x ou ser y. Professor, eu vou isolar o x. Beleza, então o que vai acontecer com o y? Isolar é deixar o x sozinho de um lado. Ou seja, tudo que não tem o x, eu passo para o outro lado. Lembram da nossa aulinha de equação do primeiro grau, né? Nós estamos usando essa termologia mais popular de passar de um lado para o outro por uma questão de compreensão, que é uma linguagem mais usada e você já foi fundamentado assim, ok? Mas na aulinha da equação do primeiro grau a gente explica o que de fato ocorre. Então, eu vou passar
esse y para o outro lado. E quando eu troco de lado, eu tenho que trocar o sinal. Então, o y ele é positivo, ele indo para o outro lado, ele vai ficar negativo. Beleza? Então, eu tenho que x é igual a 20 menos y. Beleza? Essa é a minha primeira equação. É a minha primeira equação. Digamos assim, eu só reescrevi de forma diferente, isolando a variável x. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar essa equação 1 e vamos substituir na equação 2. Por isso é chamado de método da substituição. Então, eu vou substituir a equação 1 na equação 2. É isso que nós vamos fazer. Como que é feito esse processo de substituição? Pega-se a equação 2, 3x mais 4y igual a 72. Essa é a equação 2, tranquilo? E agora, no lugar da variável x, eu vou colocar a equação 1, porque eu já determinei que x vale o quê? X é 20 menos y. Então, no lugar desse x, eu vou colocar 20 menos y. Porém, galera, o x está sendo multiplicado pelo coeficiente 3. Então, eu tenho que fazer essa representação. Vai ficar bem assim, 3 vezes. Como o x ele é igual a um termo composto, não possui só um termo, ele tem mais de um termo, 20 menos y, tem 2 termos, então eu sou obrigado a representar entre parênteses. Então, vou colocar aqui, entre parênteses, 20 menos y. Observem que isso que eu coloquei entre parênteses é exatamente o valor do x, porque a equação era 3 vezes x, só que x vale 20 menos y. Então, no lugar do x, eu coloquei 20 menos y. Tranquilo até aqui? Beleza. Agora, eu vou continuar a equação. Mais 4y mais 4y igual a 72. Beleza? Bom, nós aprendemos no estudo da equação do primeiro grau que quando eu tenho um termo antes do parênteses, esse termo tem que multiplicar todos os elementos que estão dentro desse parênteses. Então, o 3 tem que multiplicar o 20, o 3 tem que multiplicar o y. Ao multiplicarmos o 3 por 20, 3 vezes 20, 60. Muito bem. 3 vezes y, 3y, mais 4, igual a 72. Tranquilo? E agora, professor? Bom, agora a gente vai seguir o método de resolução de uma equação do primeiro grau. Consiste em isolar a variável e o que não tem a variável, passo para o outro lado. Lembrando sempre, trocou de lado, troca o sinal. Então, eu tenho menos 3y mais 4y igual a 72. Olha só o 60. Eu vou passar o 60 para o outro lado. Então, como ele é positivo, vai para o outro lado negativo. Beleza. E agora? Regra de operação com números inteiros. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Está lembrado dessa regra? Trabalhamos ela lá na equação do primeiro grau. Então, aqui eu tenho 3 negativo, 4 positivo. Sinais diferentes. Então, eu tenho que subtrair. 4 tira 3, fica só 1. Então, vai ficar só y, porque o 1 não precisa colocar. Um y e y é a mesma coisa. E conserva o sinal do maior. O sinal do maior é positivo, então vai ficar só y. Tranquilo. E do outro lado, professor? Do outro lado eu tenho 72 positivo, 60 negativo. Sinais diferentes.
Subtrai e conserva o sinal do maior. 72 tira 60, 12. Olha só, encontrei o valor do y. Y igual a 12. Acabou? Não, porque resolver um sistema não é encontrar o valor somente de uma das duas variáveis, é encontrar o valor das duas. A solução de um sistema consiste em encontrar um par que a gente chama de par ordenado, que são dois valores que representam as duas variáveis presentes na equação. Tranquilo? Então, nós precisamos encontrar esse par, esses dois valores de cada uma das variáveis. Isto é a solução do problema. Então, como eu já encontrei que y é 12, para encontrar x é só substituir aqui, ó. X é 20 menos y. Então, eu tenho que x é igual a 20 menos y, x igual a 20 menos 12, porque eu já encontrei que y vale 12, portanto, x igual 20 tira 12, 8. Está aí a resposta. Qual é a resposta desse sistema? Qual é o conjunto solução? X, 8 e y, 12. Tranquilo? Belezinha? Esse método que a gente acabou de ver aqui é chamado de método da substituição. Bom, fica tranquilo, se ainda não conseguiu captar totalmente esse método, a gente ainda vai usá-lo aí na resolução de outros exercícios. Tá? E você vai ter a oportunidade de rever novamente como que se faz. Tranquilo? Vamos falar do segundo método agora, que é o método da adição. Veja bem, em que consiste esse método aqui? Eu vou pegar um outro sistema diferente, para a gente aproveitar e já ir treinando também. Esse método consiste no seguinte, você tem um sistema, duas variáveis, duas equações. Por que é chamado de método da adição? Adição, soma, ok? Então, eu vou pegar a equação, uma equação, e somar ela com a outra equação. Vou adicionar uma à outra. Quando eu faço a adição de duas equações, eu só posso somar termo semelhante com termo semelhante. Como assim, professor, termo semelhante? Um termo é semelhante ao outro quando ele contém a mesma letra com o mesmo expoente. Então, em palavras mais diretas, aqui, ao somar essas duas equações, eu somo x com quem tem x, y com quem tem y. E o outro valor que é chamado de termo independente, no caso aqui, que é aquele que não tem nem o x e nem o y, tranquilo? Eu somo com o outro que também não tem nem o x e nem o y. Termo independente com termo independente. Variável y com variável y, variável x com variável x. Não podemos esquecer que, ao fazer essa soma, tem que ser respeitado a regra de sinais. Se os sinais são iguais, soma e conserva o sinal. Se os sinais são diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Tranquilo? Essa regra prevalece na soma e na subtração. Beleza. Bom, vamos lá. Eu tenho que eliminar uma das duas variáveis. Também é facultado. Você escolhe qual você quer eliminar primeiro. Eu quero eliminar x. Beleza. Eu quero eliminar y. Tranquilo também. É óbvio que, dependendo da variável que você escolher, pode te dar mais ou menos trabalho. Então, nós temos que ter a destreza de fazer a escolha correta. Eu vou escolher a variável que estiver mais fácil de ser eliminada. Pensa comigo aqui. A equação de cima é 3x mais 4y igual a menos 5. Eu tenho que eliminar x ou eliminar y? A equação de baixo é x menos 2y igual a 5. Se eu optar em eliminar o x primeiro, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar essa equação de baixo por menos 3. Por que, professor, que eu tenho que multiplicar por menos 3? Porque, se você multiplicar menos 3 vezes x, você vai encontrar menos 3x, correto?
Observe, menos 3x. Em cima não é 3x? Isso. E ao somar 3x com menos 3x, um elimina o outro. E aí eu acabo eliminando a variável x na hora que eu efetuar a soma. Por isso, o objetivo da adição é eliminar ou o x ou o y. Você escolhe. Nesse caso, é mais simples eu eliminar o x. E para isso ocorrer, eu tenho sempre que ter o oposto. Se eu optar pelo x, eu tenho que ter na outra equação o oposto do que eu tenho em uma. Se uma é 5x, eu tenho que ter menos 5x. Se a outra é menos 8x, eu tenho que ter mais 8x na outra. Se eu tenho 10x em uma, eu tenho que ter menos 10x na outra. Porque quando eu somar, uma elimina a outra. Entenderam isso? Então, você vai verificar qual é o valor que vai ter que ser multiplicado para fazer com que elas sejam opostas. Nessa multiplicação, você pode usar tanto um valor positivo como negativo. Vai depender da necessidade do sinal. Eu tive que usar um sinal negativo. Por quê? Porque em cima é positivo, tem que ser o oposto. Então, para que aqui seja negativo, então eu tenho que multiplicar por menos 3. Caso aqui em cima fosse menos 3, aí eu iria multiplicar só por 3 aqui, e não por menos 3. Tranquilo? Beleza. Bom, então é o que nós vamos fazer. O y vai ser o termo que eu vou encontrar primeiro. Tá? Então, vamos lá. Professor, mas eu posso ir assim, multiplicando pelo valor que eu quiser, sem problema nenhum? Galera, preste bem atenção aqui. Você pode, numa equação matemática, fazer qualquer operação de soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação. Não importa qual seja a operação, você pode fazer. Qual é a condição para você fazer isso? É que tudo que você fizer de um lado da igualdade, você tem que fazer do outro também. Multiplicou, multiplica. Dividiu, divide. Tirou raiz, tira raiz. De ambos os lados. Tranquilo? Então, quando você faz esse procedimento, você não altera o resultado. Tá? Então, esse menos 3, ele é um fator que vai multiplicar toda a equação de baixo. Eu não vou multiplicar só o x, porque aí eu estou alterando o valor. Mas se eu multiplicar o 3 pelo x, pelo 2 e pelo 5, eu não altero o resultado final. Tranquilo? Então, vem comigo. Ó. Vou pegar a primeira equação e vou reescrevê-la do jeito que está aqui. 3x mais 4y igual a menos 5. Essa aqui é a minha primeira equação. Tá? Não mexi nela. Agora, a equação de baixo, eu vou efetuar a multiplicação. 3 vezes x, menos 3 vezes x, menos 3x. Tranquilo? Agora, eu vou multiplicar pelo menos 2. Sempre na multiplicação e na divisão, faz-se jogo de sinal. Menos com menos, mais. 3 vezes 2y, 6y. Tranquilo? Igual. Agora, do outro lado da igualdade, menos 3 vezes 5. Vai dar menos 3 vezes 5, 15. Pronto. Fiz a multiplicação. Beleza? Eu determinei uma outra equação que é equivalente à equação que foi apresentada inicialmente. Nós também falamos sobre isso lá no estudo da equação do primeiro grau. Quando que uma equação é equivalente à outra? Duas equações são equivalentes quando, muito embora tenha um formato, uma representação diferente, o valor do conjunto solução é o mesmo. O mesmo valor que soluciona uma, soluciona a outra também. Então, elas são equivalentes porque apresentam o mesmo conjunto de solução. Tranquilo? Lembram lá? Bom, então, depois que eu fiz essa multiplicação, agora eu vou fazer a soma. Vou somar as duas equações de ambos os lados da igualdade, respeitando variável x com variável x, variável y com variável y, termo independente com termo independente. O que acontece quando eu somo o 3 com menos 3? Ó, mais 3 menos 3, um elimina o outro. Acabou. Agora, o y,
mais 4y mais 6y. 4y mais 6y vai dar 10y. Igual, repete o sinal de igualdade. Agora, do outro lado, o termo independente, eu tenho menos 5 e menos 15. Adição de números inteiros, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, menos 5 com menos 15 vai dar menos, sinais iguais, 5 mais 15, 20. Menos 20. Beleza? Agora, eu vou continuar a equação e encontrar o valor de y. Olha só como que vai ficar, ó. 10y igual a menos 20. O 10 está multiplicando, vai dividindo. Então, y é igual a menos 20 dividido por 10. Portanto, y vai ser igual a menos 2. 20 dividido por 10, 2. Como é negativo 20, fica menos 20. Ou menos 2. Tranquilo? Achei o valor do y. Acabou, professor? Não. O objetivo é encontrar x e y. Pelo menos aqui, a proposta é encontrar o conjunto de solução. Vai ter casos aí nos concursos que a banca não vai pedir para você os dois. Ela pode ser específico, determine só o x ou só o y. Ou ao invés da representação de x e y, ela pode dar nomes, né? Ela pode citar limão, laranja, pode citar valores de moeda, entendeu? Só que aí você vai associar esse nome às letras x e y, tranquilo? E vai dar a resposta de acordo com a pergunta. Mas vamos lá, agora falta acharmos o x. Para encontrar o x, você pode escolher qualquer uma das duas equações que você tinha e substituir o valor do y que você encontrou nela. Bom, eu vou escolher a equação de baixo porque ela está mais simples para fazer, já que o x não tem nenhum número diferente de 1 acompanhando ele. Então, por isso, se torna mais fácil. Então, eu tenho x menos 2y igual a 5. Essa é a minha segunda equação. Tranquilo? Belezinha? Como eu vou encontrar o valor de x, eu vou substituir o valor de y que eu já encontrei. Vale menos 2. Então, vai ficar assim, ó. X menos 2 vezes y. Quanto que vale y? Menos 2. Então, no lugar de y, eu vou colocar menos 2. Professor, o senhor colocou entre parênteses por quê? Porque o y é negativo. E toda vez que eu multiplico, eu sou obrigado a fazer jogo de sinal. Então, tome cuidado, porque se você esquecer esse sinal ou não fizer o jogo de sinal, pode haver a possibilidade de encontrar um resultado diferente. Tá? E isso é igual a 5. Então, efetuando a multiplicação, eu vou ter x menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais, 2 vezes 2, 4. Então, mais 4, igual a 5. Agora, é só isolar a variável x. Passo o 4 para o outro lado, eu tenho que x é igual a 5 menos 4, e 5 menos 4 vale 1. Pronto, está aqui. X igual a 1, y igual a menos 2. Está resolvido a nossa equação, o nosso sistema de equação. Belezinha? Tranquilo? Captou o método da adição? Ainda não? Fica tranquilo. Ainda tem muita coisa para a gente ver, onde nós vamos estar treinando esse formato de resolução aqui. Beleza? Então, nós temos esses dois métodos aí, adição e substituição. Repito, qual deles vou usar, professor? Qual você se sentir mais à vontade? Em ambos dá a mesma resposta. Bom, vamos lá. Vamos pegar um primeiro exemplo aqui agora. Esse exemplo, ele pede simplesmente para resolver o sistema. Você observa que eu não identifiquei nenhum método específico. Por quê? Porque lá no concurso, a banca também não vai pedir isso para você. Ela não vai falar assim, ó, concurseiro, resolva o sistema pelo método da adição. Não. Ele simplesmente vai perguntar para você qual é a solução desse sistema. O método é você que escolhe. Tranquilo? Por isso que você tem que treinar ambos
para ver qual deles você se identifica melhor. Tranquilo? Bom, como não existe regra, tanto faz um ou outro, eu vou optar por o que for mais fácil. Observe que essa primeira equação, y igual a 3x mais 2, e a segunda equação, 2x menos y igual a menos 4. Veja bem, eu poderia fazer isso aqui pelo método da adição, sem problema nenhum. Só teria que reorganizar, reescrever a minha primeira equação, trazendo o x para o primeiro membro e depois somar uma com a outra. Mas, da forma como ela foi mostrada, ela já deu um indicativo muito forte que a substituição, digamos assim, é a forma mais viável nesse momento, tendo em vista que ele já me deu parte da solução. Ele disse que y é igual a 3x mais 2. Então, eu já tenho essa situação aqui, que eu vou chamar de equação 1. Y é igual a 3x mais 2. E eu tenho a equação 2, que é 2x menos y igual a menos 4. Como eu já sei que y vale 3x mais 2, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente substituir a equação 1 na equação 2. Simples. Vamos lá? Pega-se a equação 2, 2x menos y igual a menos 4. Eu sei pela equação 1 que y vale 3x mais 2. Então, no lugar do y, eu vou colocar exatamente 3x mais 2. Então, vai ficar bem assim, ó. Repete, 2x menos... Toma cuidado, gente, principalmente quando o sinal que antecede a variável for negativo. Muito cuidado. Se você tiver um deslize e desprezar esse sinal, você corre um risco muito grande de errar. Na verdade, você só vai acertar se você errar, porque ao ignorar o sinal negativo, você já vai errar. Porque o sinal negativo altera o sinal de tudo que estiver dentro do parênteses, quando você tem um sinal negativo. Então, se você ignorar ele, com certeza você vai errar. Então, eu tenho aqui menos y. Quem é y? 3x mais 2. Então, eu vou representar isso entre parênteses. Vou colocar aqui, ó, 3x mais 2. Beleza? Eu coloquei exatamente entre parênteses para você conseguir identificar que esse valor 3x mais 2 é exatamente o que foi informado inicialmente, o valor do y. Então, está aqui. Agora, o que eu faço? Resolução de uma equação normal. Eu tenho que eliminar o parênteses, a gente já viu como faz isso. Como não tem um número diferente de 1, eu só vou fazer jogo de sinal para tirar o parênteses. Então, vai ficar assim, ó, 2x menos o 3 é positivo. Então, menos com mais é menos, fica negativo. Menos com mais é menos, fica negativo o 2 também. Isso é igual a menos 4. Bom, o que eu faço agora, professor? Agora, o que tem x fica para um lado, o que não tem x vai para o outro. É assim. Então, eu tenho, ó, 2x menos 3x igual a menos 4, passando o 2 para o outro lado, que é negativo, ele vai para o outro lado, positivo. Então, vai ficar mais 2. Beleza, vamos lá, continuando aqui. 2 positivo, 3 negativo. Regra de números inteiros. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 3 tira 2 é 1. O sinal do maior é negativo, então vai ficar menos 1x. Menos 1, sempre que for 1, o coeficiente da variável, você não precisa colocar. Pode colocar só a variável, só x. Professor, eu coloquei 1x, está errado? Não está, só não há necessidade. Beleza? Isso é igual. Do outro lado, mesma situação, ó, menos 4 mais 2. Sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior. Então, 4 tira 2 é 2. O sinal do maior é negativo, então vai ficar negativo. Professor, fica menos x igual a menos 2? Não. A variável tem que ser apresentada com sinal positivo. Então, para que esse x se torne positivo, é necessário que eu multiplique toda a equação por menos 1.
Então, vezes menos 1. Toda vez que a variável isolada for negativa, você multiplica por menos 1. E o que acontece quando eu multiplico por menos 1? O menos 1 não altera o valor absoluto. O número continua sendo o valor que ele é. A única coisa que vai ocorrer é a inversão do sinal. Se é positivo, fica negativo. Se é negativo, fica positivo. Então, esse menos x passa a ser somente x e o menos 2 passa a ser 2. Portanto, está aqui x igual a 2. Acabou, professor? Não, não acabou. Encontrei o valor do x. Agora falta encontrarmos o valor do y. Para encontrar o valor do y, eu posso recorrer à primeira equação. A primeira equação me diz que y é igual a 3 vezes x mais 2. Como nós já descobrimos que o x vale 2, substituo aqui. No lugar desse x, eu vou colocar exatamente o valor dele, 2. Então, vai ficar assim, ó, y igual 3 vezes 2 mais 2, porque o x vale 2. Quanto são 3 vezes 2? 3 vezes 2, 6. E 6 mais 2, y igual a 8. Então, está aqui, galera, ó, mais uma solução, x vale 2 e y vale 8. Esta é a solução desse sistema apresentado. Tranquilo? Então, observe mais uma vez, ele não especificou o método, você pode escolher um ou outro. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu peço licença para vocês, interrompi a aula de vocês para dar um recado muito importante. Nós aqui da Lac Concurso, nós preparamos um super curso, uma super preparação, ponto a ponto digital, super competitivo para o concurso da PM de São Paulo 2021-2022. Para quem não sabe, nós, a Lac Concurso, nosso primeiro curso que nós tivemos oportunidade de oferecer para São Paulo foi lá em 2012. De 2012 até a presente data, nós tivemos a oportunidade de oferecer todos os cursos online para todos os concursos da PM. E em todos os concursos, todos os certames, nós tivemos aí um alto índice de aprovação. Garanto para você, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você cumprir o nosso personal coach, eu tenho certeza que você estará muito competitivo, mas muito competitivo mesmo para o concurso da PM de São Paulo 2021 e 2022. Tá certo? Este curso custa apenas 10 parcelinhas de R$35, cara. Cara, não vai machucar ninguém, cara. Com a inflação do jeito que tá, 10 parcelinhas de R$35, você vai ter esse curso completaço e super competitivo. Bacana? Espero vocês. Fui! Tchau! Clique like.